Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero conversar com vocês um pouquinho sobre resistência corporal. Vem comigo nessa conversa? Então, estamos falando sobre a ginástica de condicionamento físico e vamos abordar especificamente resistência corporal. O que é isso, né? Como é esse conceito? Então, o nosso objetivo hoje é entender o conceito de resistência e resistência corporal e conhecer os benefícios que uma melhor resistência, uma melhora na resistência corporal traz para o nosso corpo, tá bom? E aí, você sabe explicar o que é resistência? E resistência corporal, você sabe daí dizer o que é especificamente resistência corporal? E o que nós podemos fazer para ter um corpo mais resistente? Será que é legal? Será que é bom a gente ter um corpo mais resistente? Que benefícios a gente vai ter com isso, tá? Vamos começar entendendo o que é resistência? Olha só, vamos primeiro falar de condicionamento físico. Para entender resistência corporal, a gente tem que entender um pouquinho o que é condicionamento físico, porque a resistência está ligada ao nosso condicionamento físico. Então, flexibilidade e resistência corporal são práticas corporais que ajudam a melhorar o condicionamento físico, nosso condicionamento físico. Se o nosso corpo é mais flexível e mais resistente, ele está melhor condicionado. Melhor condicionado para quê? A finalidade é melhorar o nosso desempenho nas atividades diárias, tá? Então, um corpo mais flexível e um corpo mais resistente vai nos ajudar nas nossas atividades diárias. Ou seja, a gente vai chegar no final do dia e não estará tão cansado, porque o nosso corpo é mais resistente. Essa é a ideia. Vamos ver o conceito, alguns conceitos sobre resistência. No dicionário online do Google, resistência é tratado como ato ou efeito de resistir, propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Então, resistir, agir, ter uma ação contra, respondendo a uma outra ação. E se a gente colocar a resistência corporal no mesmo dicionário eletrônico do Google, olha só, ação ou efeito de resistir, de não ceder nem desistir. Opa, entramos aqui com dois conceitos. Então, resistir é não ceder, não desistir, continuar na atividade, por exemplo. Capacidade de uma pessoa de resistir a esforços físicos prolongados ou a contrariedades. Então, resistência corporal é a capacidade que o nosso corpo desenvolve de não desistir, de não ceder e de trabalhar, realizar uma atividade física por um longo período. Essa é a ideia principal de resistência corporal, quando eu consigo realizar uma atividade física por um longo período de tempo. Então, olha lá, resistência corporal é a capacidade de executar atividades musculares por várias vezes em um determinado período, sem perder a capacidade de execução. Por exemplo, um corredor de maratona, ele precisa de uma grande resistência corporal, porque ele vai correr para ele alcançar os 42 quilômetros que ele tem que correr, o percurso todo, ele vai ter que manter essa atividade muscular, a corrida, por mais de 2 horas, por um longo período de tempo. Então, o corredor de maratona pode ser o melhor exemplo aí que a gente tem, de uma grande resistência corporal. Ele consegue manter essa atividade física da corrida, esse movimento muscular da corrida, por um longo período de tempo, mais de 2 horas para ele conseguir completar o percurso, ok? Então, a resistência corporal consiste na capacidade de manter o esforço físico, mesmo quando se está em exercício ou movimento,
por um longo tempo, como eu falei no caso da nossa corrida de maratona. Agora, o que é treinamento físico? O treinamento físico é qualquer atividade física que melhore e mantenha a aptidão física, a saúde e o bem-estar da pessoa. Então, se nós pensamos em melhorar a nossa capacidade física, a nossa resistência corporal, a nossa resistência física, a gente precisa de um programa de treinamento físico, tá? Então, o treinamento físico é um programa de exercícios físicos, né, de atividade física, que tem por objetivo melhorar a condição física do nosso corpo, né? Ou a condição de bem-estar, ou melhorar a nossa resistência, ou mesmo melhorar a nossa flexibilidade. Então, sempre quando a gente quer melhorar ou manter a nossa aptidão física, a gente desenvolve, né, ou entra num programa de treinamento físico, tá bom? Primeira atividade nossa, tá? Olha o nosso elefantinho ali, ó. Ele está fazendo exercício, dentro da capacidade dele, ele está fazendo um exercício. Se ele prolongar o tempo de exercício, com certeza ele vai colher alguns benefícios, certo? Então, o significado de resistência corporal é a ação ou efeito de resistir, de não ceder nem desistir. O que é um corpo resistente, então? Se a gente pensar que resistência corporal é a ação ou efeito de resistir, de não ceder nem desistir, como que você define o que é um corpo resistente? Tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Vejam, gente, que necessariamente não precisa ser um corpo magro ou um corpo forte. Eu até dei uma dica para vocês. Se o nosso elefantinho conseguir prolongar esse exercício que ele está fazendo por um longo período de tempo, ele vai ter um corpo resistente. Então, olha só, o corpo resistente é aquele que consegue suportar exercícios físicos ou qualquer atividade em um tempo prolongado, tá? Então, essa é a principal definição do que é um corpo resistente, aquele que consegue manter o exercício físico por um tempo prolongado, beleza? Então, agora vamos entender um pouquinho sobre o corpo humano e vamos pensar no que esse exercício prolongado vai trazer de benefício para o nosso corpo humano. Então, olha só, o corpo humano é formado por vários órgãos e sistemas que trabalham de maneira conjunta para garantir o funcionamento perfeito do organismo. Então, a gente tem dentro do nosso corpo vários sistemas, né? Vários órgãos, por exemplo, pulmão, rim, né? O sistema excretor, o nosso intestino, o estômago, o fígado, o pâncreas, tudo isso são órgãos que nós temos dentro do nosso corpo humano, tá? Isso sem falar dos sistemas, sistema circulatório, sistema cardiovascular, sistema digestório, todos esses sistemas trabalham para garantir um bom funcionamento da nossa máquina humana, né? Da nossa máquina chamada corpo humano. Daí, uma das formas de garantir que esse funcionamento perfeito do nosso organismo, do nosso corpo humano, é através da prática regular de exercício físico. Além, claro, de uma alimentação adequada, hábitos saudáveis, entre outros. Mas veja só, entenda uma coisa. Se eu quero garantir que o meu corpo funcione bem, eu tenho que tomar certos cuidados com ele. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu mando para dentro dele, ou seja, o que eu estou ingerindo. Então, eu tenho que cuidar da minha alimentação, o que eu como, a quantidade que eu como, tá? Evitar, de qualquer forma, algumas substâncias que são altamente nocivas para o meu corpo, como álcool, outras substâncias, né, que podem causar alguma alucinação ou substâncias que não são permitidas, tá? Porque elas vão deteriorar o meu corpo. E o meu corpo precisa, sim, para funcionar bem, de exercício físico. O movimentar-se, né? Ao movimentar o meu corpo, eu garanto o bom funcionamento dele. Todos aqueles órgãos que a gente viu, todos aqueles sistemas que eu falei para vocês, funcionam melhor num corpo que seja fisicamente ativo, certo? Num corpo que se movimenta. O movimento garante o bom funcionamento, tá? Essa é a ideia. Olha só, músculos treinados não se cansam tão rapidamente e são mais resistentes a lesões. Uma boa rotina melhora a saúde geral, de modo que seja possível continuar a se exercitar regularmente, mesmo quando a gente envelhece e naturalmente o nosso corpo fica mais fraco, tá? O treinamento de resistência reforça a estabilidade dos ossos, melhora o equilíbrio e fortalece todos os tendões do nosso corpo. Os tendões é que garantem os nossos movimentos, né? Eles que ligam os músculos aos ossos e que ajudam na nossa movimentação. Então, o treino de resistência ajuda o nosso corpo a envelhecer mais devagar, a ser um corpo mais resistente, né? E por ser mais resistente, ele vai envelhecer mais devagar. Tá? Então, por isso, o treinamento físico, o exercício físico é tão importante para nós, bom? Segunda atividade nossa lá, olha só como está o nosso elefantinho já, ó, melhorou bastante a qualidade do movimento. Por quê?
Porque ele foi persistente, ele resistiu, não desistiu e ele agora está colhendo todos os benefícios do exercício físico, né? Olha como ele está saradão. O exercício físico deu resultado para ele. Então, olha só. Flexibilidade e resistência corporal são práticas corporais que ajudam a melhorar o condicionamento. Que benefícios podemos alcançar com uma rotina de treinamento de resistência, tá? É só olhar a imagem aqui do nosso elefantinho para você poder fazer a sua lista de benefícios do treinamento de resistência, tá bom? Um tempo para vocês e a gente volta logo. Muito bem, pessoal. Conseguiu aí listar os benefícios, explicar, né, que benefícios podemos alcançar
com uma rotina de treinamento de resistência? Olha, eu escrevi algumas coisas aqui. Vamos ver se você entendeu comigo. Melhora o treinamento de resistência, vai melhorar o condicionamento físico e a capacidade de execução das atividades cotidianas. Melhora a estabilidade dos nossos ossos, o equilíbrio e diminui com isso as tensões dentro do nosso corpo. Então, melhorar, esse é o objetivo final do nosso treinamento de resistência. É melhorar o condicionamento físico do nosso corpo para as nossas atividades diárias, para que o nosso corpo possa aguentar a carga de trabalho diário, né, sem chegar no final do dia tão cansado. Essa rotina de um treinamento de resistência vai deixar o nosso corpo mais resistente, né? Nós teremos ossos mais fortes, músculos mais fortes, teremos os nossos órgãos internos e os nossos sistemas internos funcionando melhor, tá? Por quê? O exercício físico causa essa melhora geral do nosso corpo. Então, através do exercício físico, a gente pode perder peso, a gente pode melhorar a nossa capacidade cardiovascular, melhorar o metabolismo do nosso corpo, melhorar a condição de força dos nossos músculos. Então, tudo isso o exercício físico melhora no nosso corpo. Então, a gente dá um upgrade no nosso corpo através do exercício físico. Por isso até que eu trouxe ali, né, os GIFs lá do elefantinho e agora do rapaz pulando corda, né? Para mostrar que o exercício físico é que vai melhorar a sua condição física e você não vai virar um grande atleta, né? Ficar todo saradão, musculoso, mas você vai ter um corpo mais apto, mais resistente para as suas tarefas do dia a dia. Beleza? Vamos revisar o que a gente aprendeu então? Resistência corporal é a capacidade de uma pessoa resistir a esforços físicos por um longo período de tempo, né? Isso é a resistência corporal. E treinamento físico tem por finalidade desenvolver a resistência muscular, ampliando a capacidade de realização de esforços físicos. Então, se você acha que você tem pouca resistência muscular, o que você precisa é de um plano de treinamento físico para melhorar a sua resistência muscular. Ok? Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui, então. Um abraço para todos. Até breve.